contra nós. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 1 a 13, eu convido você a ler comigo. Jesus, ele gostava muito de ir a Betânia. Betânia é um lugarzinho em Israel, em que Jesus, quando ia lá, Jesus era sempre muito bem-vindo e muito bem recebido. Jesus gostava de Betânia porque em Betânia havia casas de pessoas que o recepcionavam muito bem. Ele sentia muito à vontade ali. Ele sentia bem-quisto. Eu imagino que Betânia, e principalmente a casa de Lázaro, Marta e Maria, era um lugar onde Jesus, de vez em quando, ia para lá, intencionalmente, para ter um tempo gostoso. Porque Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Enquanto esteve entre nós, ele era ser humano, sujeito às mesmas situações, necessidades que eu e você. Jesus chorou, Jesus riu, Jesus se irou, Jesus sofreu. E eu imagino que Jesus, quando ele sentia a necessidade de estar em um ambiente em que ele precisava um pouco de refrigério, da comunhão, do ambiente fraterno, ele, vou lá para Betânia, vou lá para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas agora, diz João, capítulo 11, versículo de 1 a 3, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, quando Jesus esteve na casa de Simão, o leproso. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Em outra versão diz, aquele que é o seu amigo, aquele com quem o Senhor gosta de estar. O Senhor Jesus, embora sendo 100% Deus, era 100% homem, como diz Filipenses 2, 6 a 8. E como Deus gosta de estar onde Ele é querido, Provérbios 8, 17, assim também o Senhor Jesus gostava de estar onde Ele era bem recebido. E Betânia era um lugar assim. Em Betânia havia a casa de esse Simão, chamado leproso. Por que chamado leproso? Porque um dia ele fora leproso. E como Simão era um nome comum, outros tinham esse nome, para distingui-lo dos demais. Você vai aonde? Eu vou na casa de Simão leproso. Ele não era mais leproso, ele tinha sido, mas ficou. Então tinha lá a casa de Simão, chamado leproso, mas o Senhor o curou. E a Bíblia relata que Jesus era recebido na casa dele. Simão recebia Jesus e dava um banquete. Havia ainda a casa de Lázaro, Marta e Maria, lá em Betânia, que eram muito queridos pelo Senhor, como eu disse, que ao que o texto sugere, o recebiam com alguma frequência, pois as irmãs de Marta e Maria, ao chamarem o Senhor Jesus por ocasião da enfermidade de Lázaro, elas fazem questão de mandar dizer, diz para eles, que Lázaro, o seu amigo, Lázaro, aquele a quem amas. Lázaro, Marta, Maria e Simão tinham sua casa aberta para receber o Senhor Jesus e o servir. Você tem sua casa aberta para servir a Jesus? Sua casa é aberta para servir a Jesus? Como é que o Senhor Jesus quer que o sirvamos com a nossa casa? Não é de outra maneira, senão para cumprir a nossa missão que Ele estabeleceu em Mateus 28, 19 e 20, e que nós reproduzimos na nossa declaração de missão, que começa dizendo, trazer pessoas para Jesus e torná-las membros integrados na família da nossa igreja.
Um dos maiores erros do crente é esperar que as pessoas entrem pelo templo, sendo trazidas pelo Espírito Santo, para que ouçam a pregação e se convertam a Cristo. Como eu fico triste quando qualquer um de vocês traz um visitante, uma pessoa, e traz para mim, aqui na minha frente, para eu falar de Jesus para ele. É como quem disse assim: pastor, eu trouxe, agora ó, resolve aí. Quando quem tem a responsabilidade de trazer as pessoas para Jesus não sou eu, somos todos nós. Como eu fico triste. E por que crentes fazem isso? Porque olham para si e dizem assim: eu sou incompetente. Por que o é? Porque não lê a Bíblia, porque não estuda a palavra de Deus, porque não tem uma vida de oração, porque não tem uma disciplina espiritual com Deus, porque não dedica tempo para estar com Jesus. Crentes que têm 10, 20 anos, nunca leram a Bíblia uma vez. E dizem que amam Jesus. Mas o Senhor Jesus mandou ir até eles. Diz lá: portanto, ide, fazei discípulos. Ide, vai você. E isso não é um pedido dele, é uma ordenança. Ele diz: portanto, vai você. Vá. Pessoas não vêm ao culto, amados, pelas mais diferentes razões. Elas não vêm ao culto por constrangimento. Ninguém entra na tua casa sem ser convidado, entra. Elas não vêm por constrangimento. Elas não vêm por receio, elas não sabem como serão recebidas aqui. Elas têm uma certa resistência por causa disso. Elas vêm também por uma ideia errada, porque muitos ouvem coisas ruins a respeito da igreja e por isso não iriam entrar na igreja, no culto, no templo, por sua iniciativa. Me lembro quando criança, eu volto para a minha cidadezinha, de onde eu saí, pequenininho, com 9 anos de idade, estamos eu e minha mãe indo para o culto. E o templo lá, você tinha calçada, tinha o portão de entrada, 3 lances de degraus, um patamar, outros 10 lances de degrau, talvez, outro patamar, e a entrada do templo. E quando estávamos indo, eu e mamãe, para o templo, domingo à noite, estávamos indo, eu ouço 2 moças que vinham atrás, eu nunca esqueci isso, eu devia ter uns 10 anos de idade. Eu ouço 2 moças atrás, uma dizer para a outra: vamos lá, eu sempre tive vontade de entrar na igreja de crente, eu não sei como é que é lá, eu tenho tanta curiosidade. Você já entrou? Ela disse: eu também não. Falei: então vamos lá. E uma estava querendo ser estimulada e ganhar confiança da outra para entrarem junto, uma convencendo a outra para entrarem junto. Até que a outra diz: não, tá bom, então eu vou com você, mas vamos lá, mas você vai ficar comigo. E elas vêm, e aí eu e mamãe eu fiquei feliz, falei, eu já estava aqui orando, ouvindo elas falarem, falei assim: Senhor, age Senhor, para elas entrarem sim, 10 aninhos de idade. E passamos pelo portão, eu e mamãe, e subimos os primeiros lances de escada, chegamos no primeiro patamar. Quando eu olho para frente, porque você quando está subindo escada, você olha para baixo, que eu olho para frente, vem um diácono que sai da porta e ele vem, que ele nem deu bom dia para nós. Do jeito que ele veio, ele passou e ficou entre nós e as moças. Quando ele passou, eu olhei para trás, acompanhando, porque eu achei tão estranha aquela atitude dele. E ele veio e se entrepôs entre nós e as moças e disseram assim: para onde vocês estão indo? E eu ouvi uma delas dizer assim: nós queríamos entrar e assistir o culto. E porque elas estavam de calça comprida, isso eu estou falando da década de 1970,
lá pelos anos 1972, por aí. Quando em muitas igrejas batistas a mulher não podia andar de calça comprida. Ele vira para ela e diz assim: vestidas desse jeito, voltem para casa, ponham um vestido decente, de moça decente, e depois vocês podem vir para participar do culto. Irmãos, eu com 10 anos de idade, aquilo me chocou, a tal ponto que eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu não quero mais participar do culto aqui. Vamos para outra igreja? E a minha mãe, talvez por estar vendo uma criança de 10 anos falar aquilo para ela, depois de ela também ter presenciado aquilo, disse: eu também não vou, não, vamos para outra igreja. E nós fomos para outra igreja. Muita gente está por aí com receio, com ideia errada a respeito do que é a igreja, talvez por uma experiência negativa que tenha tido com um crente, mas a Bíblia diz que até Satanás é crente. Um crente que dê mau exemplo, um crente que está aí sendo pedra de tropeço para as pessoas chegarem até Jesus. Pessoas não vêm ao templo, não vêm participar do culto conosco, algumas delas por preconceito, por causa dos maus exemplos de muitos chamados evangélicos, de muitos que estão por aí com PR antes do nome, chamados pastores, e que são uma vergonha, e que verdadeiramente nunca foram chamados pelo Senhor Jesus para serem cuidadores do seu rebanho. Alguém sentindo-se assim, tem ânimo, tem disposição, tem incentivo, motivação para entrar num templo e participar do culto, mas a maioria dos crentes estão esperando por isso. Ficam felizes quando alguém entra. Quem te trouxe para Jesus? Um dia eu estava passando pela porta, eu vi a igreja reunida, o culto, cantando louvor, e eu estava passando na porta, aquele louvor entrou no meu coração, e eu me senti constrangida a querer entrar, e eu entrei, e quando a pregação veio, a palavra do Senhor entrou no meu coração de tal forma que eu disse: eu não tenho como fazer outra coisa senão entregar minha vida para Jesus. E foi convertida. Quem é que trouxe aquela pessoa para Jesus? Quem foi? Quem foi, irmão? Foi o Espírito Santo. E sabe o que é isso? Declaração. É uma vergonha. Eu preciso fazer o trabalho de vocês. A gente fica feliz, glória a Deus, aleluia, o Senhor está feliz com a nossa igreja, porque não levou para outra, foi para a nossa. Irmão, eu me sinto constrangido, como pastor, porque para mim isso é assim, ó, já que ninguém está fazendo, eu vou fazer para eles verem se eles se tomam tenência, se eles se despertam. Porque esse papel não é meu, o papel é deles. Trazer é responsabilidade deles. Jesus não disse: o Espírito Santo trará para vocês cuidarem. O Senhor Jesus disse: agora vocês vão e tragam. Mateus 28, 19, 20. Essas pessoas que não vêm aqui, que não vão às igrejas, elas não se sentiriam assim, constrangidas, com preconceito, com ideia errada, com receio, com constrangimento, e por isso não vão, mas elas não sentiriam nada disso se elas fossem convidadas por alguém conhecido delas para participarem de uma reunião na casa de um crente, porque não é para ir no templo. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui convidado para participar de reunião de Tapué, irmão. Eu, um homem. Quem que já foi convidado para a reunião de Tapué? Avon, Jequiti, sei lá mais o quê. E quem já não foi? Quantos aqui já foram? E chegou lá, tinha um monte de gente, tinha ou não tinha? Tinha uma porção, é ou não é? Mas eu quero te perguntar, quantas vezes você foi convidado para participar de uma reunião na casa de um crente? Não vou nem pedir para levantar a mão.
Alguém iria à casa do seu vizinho, convidado por ele, se esse vizinho for alguém simpático e de boa reputação. Agora, se é uma pessoa, um crente, chato, cri-cri e pernilongo, santarrão, que em reunião de condomínio, ou ele não vai, ou se ele não vai dizendo, eu vou lá porque é uma baixaria só, então ele não vai demonstrando, eu tenho responsabilidade, eu estou aqui porque eu tenho responsabilidade. Quanto crente não vai à reunião de condomínio? E depois ainda se acha no direito de questionar as decisões que foram tomadas. Depois ainda tem o que falar para reclamar do síndico. Depois vai lá para o livro e faz a anotação da sua reclamação, cheia de paga o condomínio. E os vizinhos não estão olhando para ele e vendo o seu exemplo de um cristão autêntico. A casa dele tem gritaria, briga, marido e mulher discutem, não importa se tem alguém ouvindo, não engole a ira para diminuir o volume da voz. E se aumentou, é daí para frente. Alguém iria à casa de seu vizinho convidado por ele, se este vizinho for alguém simpático e de boa reputação, senão não vai não. Eu vou na casa de fulano. Você é um crente de Araque, para ser crente igual fulano, eu não quero ser. A pergunta é, o Senhor Jesus pode contar com a tua casa, como ele contava com a casa de Simão e de Lázaro? Pode contar? Certa vez, quando o Senhor Jesus estava na casa de Lázaro, Marta ficou incomodada, porque ela estava envolvida com seus afazeres, cuidando da casa, enquanto Maria ficava aos pés do Senhor, conversando, batendo papo, aprendendo com Jesus. Marta fica tão incomodada, porque ela tinha que ficar limpando a casa. Você já parou para pensar, por que Marta fica tão incomodada? Eu vou te dizer por quê. Alguém consegue pensar em Jesus entrando em Betânia, indo à casa de Lázaro e dizendo para os discípulos assim: agora vocês ficam sentados aqui fora até a hora que eu sair. Eu vou entrar, eu vou tomar um suco, eu vou bater papo, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou dormir. Ah, vocês ficam aí fora. Você pode imaginar isso? Você acha que é assim que Jesus fazia? Você consegue imaginar que fosse desse jeito? Então, meu amado, Jesus chegando na casa de Lázaro, na casa de Simão, na casa que ele entrasse, entravam 13 pessoas de uma vez. Perdão, 12 pessoas de uma vez, certo? 13. Quantos discípulos Jesus tinha? Não, eram muitos mais do que esse. Ele tinha 12 que eram os mais chegados. Porque de certa feita ele mandou 70 de 2 em 2. Mas eu imagino que Jesus, educado, não é? Consciencioso, Jesus não ia chegar na casa de Simão, de Marta e Lázaro e Maria com 70. Mas com certeza Jesus chegava com os 12. Eu quero te perguntar, tua casa está aberta para servir a Jesus? Porque quando Jesus entra numa casa, ele não quer entrar sozinho.
Tem muito crente que diz que é servo do Senhor Jesus, mas é igual Marta. Está preocupado só com o que vai sujar, com o que vai incomodar, com o que... Sou escrava agora sou empregada. Eu que vou para a cozinha, depois eu que limpo. Maria está lá, está nem aí para isso. Deu fome, vamos para a cozinha. Vai lá, pega lá na geladeira lá. Maria está sentada aos pés de... Onde é que estariam os discípulos de Jesus? Onde você acha que os discípulos de Jesus estavam? O texto não diz, mas onde você acha que os discípulos estavam? Aos pés de Jesus. Igualzinho Maria. E Marta está incomodada, porque ela olha para lá, o que ela vê? Todo o trabalho que isso aí vai dar. Ele não vem sozinho, ele traz uma cabeçada com ele. Quanto prato para lavar, quanto copo para sujar. E outra, naquela cultura, homem não fazia trabalho de mulher, não. Homem não ia para a pia para lavar louça. Tua casa é aberta para servir a Jesus? Tem muito crente que diz que é servo do Senhor, mas não abre as portas da sua casa para servir-lhe, porque fica preocupado com o trabalho que isso dá, como ficou Marta, porque o Senhor Jesus nunca estava sozinho, ele sempre levava seus discípulos com ele, e outros vinham. Jesus está na casa de Marta e Maria. Os vizinhos iam lá. Imagina. Jesus está onde? Está na casa de Simão. Qual Simão? Aquele que era leproso, que ele curou. É Jesus. Tua casa serve a Jesus? Você está disposto a servir a Ele? Você pode imaginar as pessoas saberem que Jesus está na casa de alguém e não quererem ir lá? Se as pessoas da sua vizinhança souberem que Jesus tem visitado a tua casa e as pessoas que vão lá recebem algo dele, você acredita que as pessoas vão lá? E se elas forem, elas serão recebidas. Convidar o Senhor Jesus para um jantar era a certeza de receber também os seus discípulos. Está me convidando? Tem mais 12 comigo. Há crentes que se incomodam de que sua casa seja um local de reunião, porque depois da reunião, igual Marta, fica o trabalho de cuidar da casa, e só pensa nisso. Quantos são os crentes shopping? Conhece crente shopping? Gosta de mais de um shopping. Quer encontrar os amigos na praça de alimentação, mas não abrem suas portas para receber sequer os seus próprios irmãos. Irmãos que são tão apegados ao ambiente das suas casas que não compartilham sequer com o próximo, com o propósito de receber uma visita para testemunhar de Jesus. São crentes que cantam para Deus: Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser, todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. E o diabo ouviu. Você cantou isso para o Senhor Jesus, isso é verdade? Porque Apocalipse 12:10 diz: Satanás pegou o que você falou para Deus, e se não foi verdade, você já foi acusado.
Quantos crentes cantam, meu Deus, meu tudo, sempre te darei, mas são hipócritas, porque na verdade estão dizendo, menos a minha sala, menos a minha varanda, menos o meu terraço, menos o meu banheiro. Banheiro da minha casa não, porque vai sujar, vai me dar trabalho para limpar. E por isso a casa não é uma Betânia para o Senhor Jesus. Não é a casa de Lázaro, não é a casa de Simão para Jesus. Querem que as pessoas perdidas sejam salvas. Ficam felizes quando veem pessoas se convertendo e sendo integradas na igreja, mas não fazem parte do processo, não têm como alvo máximo da sua vida terrena o trazer pessoas para Jesus. Se sentem confortáveis nas suas casas, com seus televisores, com seus videogames, com seus bibelôs em cima dos móveis, com a segurança e conforto do seu lar, que dizem ter sido conquistado com a bênção do Senhor. Dizem, eu estava morto para Deus e em Jesus fui salvo. Eu que era pecador e condenado à morte eterna, mas são apegados a esta vida e às coisas materiais e não têm agora alegria, privilégio, não sentem de receber Jesus em sua casa. Certa feita o Senhor Jesus diz, os sãos não precisam de médico. A palavra de Deus diz que Ele veio para os que estão Você está perdido, meu irmão? Não! Então Ele não veio para você mais não. Já veio, já foi. Agora Ele está indo para outro. E eu e você dissemos que eu era morto para Deus, condenado a ir para o inferno. Ele me deu salvação, Ele me deu vida, me fez nova criatura, me tornou filho de Deus. Para quê? Para eu ficar nessa vida pensando só em ganhar dinheiro, realizar sonhos pessoais, humanos, terrenos, que vão ter serventia para nada quando eu partir daqui, enquanto almas estão sendo perdidas. E eu não faço nada a não ser ir para o templo dizer que eu sou igreja. Quando Ele deixou a missão, agora que você foi salvo, expressa amor, gratidão. Viva pela razão para a qual você foi criado. Dá prazer ao coração do Pai. E nada dá mais prazer ao coração do Pai do que trazer pessoas para Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, o Senhor Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Se Ele diz isso em relação a pai e mãe, o que Ele diz, o que Ele pensa, o que estaria escrito aqui a respeito do conforto da minha casa. Meu conforto. Irmãos, eu fui muito vaidoso. Eu andava de sapato que custava o preço de um mês de salário de um trabalhador comum. Custava um salário mínimo, no mínimo. Eu fui muito vaidoso. Eu andava de terno, de corte italiano. Experimenta fazer um terno com alfaiate para você ver quanto custa e vai numa loja para ver o preço de um terno. É no mínimo 3 vezes o preço. Eu vim de uma família muito pobre, eu queria ser um cara bem-sucedido e proporcionar à minha família uma condição melhor e eu consegui isso. Então eu achava que estava tudo certo, porque aquilo ali era fruto do meu trabalho, do meu esforço. Eu vejo gente falando em nome de Jesus como coach.
arrebanhando plateias de milhares de pessoas, falando de Jesus Cristo e usando os princípios e valores do Senhor como instrumento de coach para empoderar psicológica, emocionalmente as pessoas, para elas saírem dali acreditando que elas vão dar certo, porque se elas colocarem em prática aquilo ali, aqueles passos, 10 passos para você ser um milionário, e usando a palavra do Senhor, Jesus não está nem aí para isso. Jesus quer que eu seja salvo e quer que eu seja instrumento para a salvação de outros. Fazem questão de mostrar o relógio de não sei quanto, de R$1 milhão. Irmãos, aquilo ali é pecado. É uma ostentação gospel. Chegam com um carro de R$2 milhões, R$3 milhões, para dizer, assim como eu consegui, você pode. E usam textos da palavra de Deus, fazem parecer que são cristãos, tementes a Deus, e transmitem princípios verdadeiros do Senhor, mas desprovido da mensagem da salvação, que diz, se você ganhar esse dinheiro todo, mas você não for de Jesus, uma nova criatura, tu vai morrer e vai para o inferno, e tudo vai ficar aí para ser destruído por aqueles que serão os seus herdeiros, que disputarão a tapa. É pecado. Porque o que um relógio de R$1 milhão faz, o de 150 também. Ele mede as horas. E a diferença sustenta muitos missionários que estão em lugares inóspitos pregando evangelho. Mas quantos crentes dizem que amam o Senhor, mas suas casas não servem a Ele? Nossa igreja tem uma estratégia para buscar e salvar os perdidos. E uma delas chama-se Grupo Pequeno. Esta é uma estratégia criada pelo Senhor, e que os primeiros cristãos não tinham templo. Eles se reuniam como? Diz lá em Atos, de casa em casa, durante a semana, e no fim de semana, no chamado Dia do Senhor, eles se encontravam no templo. Durante a semana era de casa em casa. Por quê? Porque é como eles usavam para falar de Jesus para os seus vizinhos. O templo não era nem para eles, o templo era para o judeu. Eles eram judeus que se converteram a Jesus Cristo. Eles foram judeus que deram um passo adiante, porque Jesus veio para cumprir toda a lei e os profetas, cumpriu, mas ele era judeu. Eles se converteram, então eles mantiveram no sabate, que agora não era para eles mais o sábado, mas o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, lá estavam eles no templo, no primeiro dia, celebrando ao Senhor como igreja. Mas durante a semana eles se reuniam em casas. Nós começamos a fazer isso antes da pandemia. Nós antes tínhamos uma coisa engessada dentro do templo, chamada escola bíblica dominical, que não era escola mais coisa nenhuma. Começou assim, serviu ao propósito, enquanto era o propósito evangelizar as pessoas, alfabetizando-as, tendo como instrumento a Bíblia Sagrada. Por isso era chamada escola bíblica. E por que dominical? Porque era no domingo, antes ou depois do culto. As pessoas que eram iletradas, as pessoas que eram sem alfabeto, sem serem alfabetizados, analfabetos, elas eram ensinadas a ler e a escrever. Por que que a igreja batista fazia isso? Porque Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. E ninguém deve ser tutelado por ninguém a respeito da fé em Jesus Cristo. Todos devem ter livre acesso à palavra de Deus. Mas se ela é analfabeta, ela vai depender de alguém. Então nós criamos a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical não faz mais sentido hoje. Mas eu sou do tempo, e alguns de vocês aqui também, que embora tivesse a escola bíblica dominical, que já não era mais para alfabetizar ninguém, era para estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia a gente estuda em casa. Já tem o pastor que prega e ensina. Tem o culto de quarta-feira, chamado culto de doutrina, na maioria das igrejas, em que o pastor vai ensinar. Mas tinha também uma coisa chamada culto nos lares. Quem aqui é do tempo de culto nos lares? Lembra daquilo? Tem saudade? Era gostoso, não era? Principalmente por causa do quissuco depois do culto, é ou não é? Porque reunião de crente tem que ter comida, sim ou não? Crente não bebe cachaça, não bebe cerveja, mas crente come. E sempre rolava um quissuco. Ou era um pastelzinho. Quem aqui já comeu pastel de vento depois do culto no lar? Ai, que pastel de vento gostoso. Vinha com aquele quissucozinho de morango. Que beleza. Aí vim para cá, não encontrei mais quissuco, encontrei o tal do tangue. Aí fiquei com saudade do quissuco. Nós tínhamos os cultos nos lares. E o que era o culto no lar, senão a estratégia de evangelização? Por quê? Porque as pessoas achavam estranho. O que é igreja? Não sei o que acontece lá dentro. Tinha todas aquelas coisas que criavam um estigma, que gerava empecilho para as pessoas virem ao templo participar de um culto evangélico. E no meu tempo ainda existia o problema de que havia uma determinada, que ainda existe, uma determinada doutrina cristã, que se autoproclama a única e verdadeira igreja de Jesus, que difamava os cristãos evangélicos. Então as pessoas tinham constrangimento de serem vistas entrando dentro de um templo cristão evangélico. Mas no culto no lar, convidado para ir na casa de fulano, não, eu vou. E antes da pandemia, nós acabamos e fomos acabando. Por quê? Porque alguns crentes muito arraigados à tradição, sem consciência e sem ação da razão, movidos tão somente pelo saudosismo do tempo passado, não podia simplesmente virar e dizer assim: irmãos, a partir do domingo que vem não tem mais escola bíblica dominical, acabou. A gente precisou fazer uma transição. E dizer: irmãos, está certo que a gente agora continue desse jeito, já que não é mais aquilo que era antes. Quantas pessoas hoje, tem dia de domingo que não podem nem vir ao templo participar do culto, e durante a semana elas não podem ter o estudo da palavra. Vamos pegar e vamos mudar esse negócio? Vamos tirar de escola bíblica dominical para tornar a escola bíblica de primeira. E aí continuamos com as reuniões daqueles que podiam vir no domingo, aqui no templo, e durante a semana, aqui no templo. Mas ainda era o templo. Até que a gente ia partir para os lares, e veio a pandemia. E com a pandemia nós tornamos os grupos pequenos virtuais. E durante todo o tempo da pandemia e até agora, nós temos tido os grupos pequenos virtuais. Mas já passou da hora, irmãos, porque não tem mais pandemia. E nós precisamos sermos comprometidos com a estratégia de Jesus Cristo. Comprometidos com a ordenança do Senhor Jesus. Ide até eles. Vão fazer discípulos. Vão anunciar o Evangelho. Saiam das quatro paredes.
Saiam dessas paredes do cenáculo onde vocês estão até agora confortáveis, protegidos da perseguição, porque é assim que eles estavam. Jesus diz: agora vocês saiam daqui, agora vocês vão para todo canto, tragam as pessoas. Nossa igreja precisa ser uma Betânia, e a casa de cada irmão precisa ser como a casa de Lázaro e a casa de Simão. Nossa igreja deve crescer através dos grupos pequenos. E essa estratégia que é bíblica, é um instrumento estabelecido pelo Senhor para o crescimento do reino através da igreja. Então nós precisamos acabar com os grupos pequenos online. Nós precisamos nos ajustar àquilo que é o que Deus espera de nós. As pessoas hoje não querem mais estar online. Na época da pandemia, nós realizávamos uma reunião de oração todas as noites, às 21 horas. Nós chegamos a ter 600 e tantas pessoas conectadas. Eu parei com a reunião quando nós começamos a ter 12, 15, 17. Nem os membros da igreja. Por quê? Porque muitos voltaram à sua realidade de vida normal. As escolas, os cursos voltaram a ser presenciais. Muitos irmãos voltaram a trabalhar presencialmente, tendo que pegar a condução, chegando tarde, cansado, e ainda tendo que tomar banho, trocar de roupa, se alimentar. No dia seguinte, acordar de manhã cedinho para poder pegar a condução e ir para o trabalho. Não apenas porque muitos passaram já acabou a pandemia, embora tenha havido vários que assim o fizeram. Mas agora nós precisamos de casas que se coloquem a serviço do reino de Deus, para serem casas de Lázaro, casas de Simão, que sejam anfitriões para receber os grupos pequenos na sua casa, para que ali os seus vizinhos, os peixes do seu lago de peixes, aqueles que estão ao alcance da luz que você irradia como farol, possam ser alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e venham se tornar filhos de Deus, salvos como você. Para isso, nós precisamos dessas casas. Nós estamos caminhando para migrar os grupos pequenos, presenciais, mas precisamos de lares que se abram para receber esses grupos pequenos. Quem são aqueles que o Senhor Jesus pode contar para que se tornem lares de Betânia? Betânia é a nossa igreja. Onde estão os lares em que Jesus quer entrar, levando a cabeçada com ele. Mas mais do que isso, quem são os lares? Onde estão os lares que se abrirão para que na sua casa seja a casa de Simão, seja a casa de Lázaro, seja a casa de Marta e Maria, a casa em que Jesus entra, e aqueles que entram ali são curados pelo poder do Senhor, são transformados pela palavra do Senhor, são convertidos pelo Evangelho de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Pensa aí sobre isso. Cantar teu, tudo é teu. Não foi difícil. Talvez você tenha sido acusado por Satanás porque cantou. Pois a palavra do Senhor diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A palavra do Senhor diz que o culto que o Senhor se agrada é o da razão.
não é da emoção, não é do sentimento. E por mais que aqui seja uma igreja em que os irmãos sejam conclamados, constrangidos a andarem e viverem pela verdade, com consciência. Razão pela qual nós não somos aqui milhares. Você que está participando conosco pela transmissão, essa igreja aqui não tem nem 500 membros. É isso aí. Não tem. Porque as pessoas querem fazer parte daquilo que parece que está dando certo. E o que parece estar dando certo é aquilo que materialmente pode ser visto. É o templo bonito, suntuoso, com grades que mostram carros e o estacionamento lotado. Uma pregação que enche, infla, dizendo você pode, porque Deus. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho para a salvação dos que estão perdidos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é Evangelho para que se tornem milionários, cheios de riquezas materiais, aqueles que se tornam cristãos. Não. Ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida com recursos, uma vida com abundância, é consequência de uma vida com Cristo, tendo sido salvo, remido, lavado no sangue do Senhor vertido naquela cruz, comprado das garras de Satanás para a salvação e a vida eterna. É consequência. Porque todos aqueles, via de regra, que enchem e lotam esses lugares de reunião, que falam em nome de Jesus, e a tônica é: você vai prosperar, você não foi feito para ser por cauda, mas por cabeça. Essas pessoas não estão fazendo nada pelo reino de Deus, nada. Não há vidas sendo salvas, há vidas buscando bens materiais, buscando uma vida financeira mais confortável, buscando realização de sonhos humanos, materiais, temporais, não a salvação e a vida eterna, não o cumprimento da ordenança do Senhor. Mas irmão, irmã, para você que está aqui, o Senhor pode contar com a sua casa? Você pode hoje dizer conscientemente, racionalmente: Senhor Jesus, a minha casa está de portas abertas para o Senhor. O Senhor Jesus não está querendo saber se você tem geladeira, Ele não está querendo saber se você tem televisão, Ele não está querendo saber se você tem sofá, Ele não está querendo saber se você tem tapete, Ele não está querendo saber se você tem, Ele está querendo saber se você tem um espaço que você ceda para Ele, para servir a Ele. Se a sua casa pertence a Ele, se Ele pode dispor da tua casa, você diz que meu é tudo teu, sem ficar chateadinho, chateadinha, porque dá trabalho, tem que limpar. Aquele terraço que você tem, você está disposto a consagrar para o Senhor e dizer: Senhor, a minha casa, faça da minha casa a casa de Lázaro. A tua sala, do teu apartamento, você pode dizer: Senhor, faça dessa sala aqui, da minha casa, a casa de Simão. Porque eu era leproso. Eu estava condenado para ir para o inferno por causa da lepra, do pecado que existia em mim. E eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui sarado. Eu fui tornado nova criatura, filho de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, vai dizer para Jesus: Senhor, a minha casa é tua,
Talvez você vá dizer assim, mas peraí, meu marido não é crente, eu não posso responder por ele, mas você pode responder por você? Mas eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que conversar com ele, mas você pode responder por você? Se você pode, então diga você para ele, para Deus: Senhor, a minha casa eu quero que seja a casa de Lázaro, que o Senhor disponha, mas tem meu marido que não é crente. Eu peço ao Senhor, mova o coração dele, porque só o Senhor pode. Eu vou conversar com ele. E eu peço ao Senhor, mova o coração dele. Talvez a sua esposa não seja crente, mas você pode. Então você vai orar e dizer: Senhor, eu coloco minha casa à disposição do Senhor, para ser casa de Lázaro, para ser casa de Simão. Eu quero falar com você que está do outro lado da linha agora. Você que está aí do outro lado na telinha. Você não precisa ser membro da igreja. Se você quiser, na sua casa, que a sua casa seja como a casa de Simão. Você quer que nós comecemos uma célula, um grupo pequeno, na sua casa. Você também pode fazer isso. Você também pode dizer: eu quero. Mas isso aqui é acima de tudo, de quem é membro dessa igreja. Meu irmão, minha irmã, você pode agora tomar essa decisão diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não vou ficar nesse negócio de ficar cantando, tudo entregarei, não, porque tudo é teu. Eu me disponho em tuas mãos, Senhor. O que eu tenho é do Senhor, pode usar. Usa, Senhor, é meu privilégio, minha honra. Onde você estiver, você pode ficar em pé? Não faça isso por emocionalismo. Não faça isso por se sentir constrangido emocionalmente. Faça isso pela razão, porque você entendeu. Você é filho, seus pais não são membros da igreja, mas você pode dizer para Deus: Senhor, eu vou chegar em casa e vou conversar com meu pai, com minha mãe. Irmãos, se todos quantos estão em pé aqui, de verdade, vão se tornar uma casa de Simão de Lázaro para receber um grupo pequeno, em menos de 365 dias, essa igreja vai no mínimo triplicar de tamanho. Se você de verdade não só ceder seu espaço, mas você tem a responsabilidade de ser aquela pessoa que não só será um anfitrião para receber na sua casa, mas também você vai ocupar aquela cadeira vazia, trazendo uma pessoa, um vizinho, um colega do trabalho, alguém do teu relacionamento que não tem Jesus. É isso que você está falando? Então eu quero orar com você. Você vai me dar um trabalho tremendo. Se todos vocês que estão em pé, verdadeiramente, diante de Deus, estão fazendo uma aliança aqui com o Senhor, eu não estou obrigando ninguém a fazer nada. Vocês vão me dar um trabalho terrível. Porque eu vou ter que me virar para conseguir tempo para capacitar tanto líder de grupo pequeno. E isso é um santo trabalho. Ora então comigo, diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio da salvação e da vida eterna, porque eu fui alcançado por tua graça, pois o Senhor usou alguém para trazer-me o conhecimento da verdade de que só o Senhor Jesus Cristo é Salvador, e só através do Senhor eu posso ir até o Pai, e só através do sangue do Senhor vertido na cruz do Calvário eu pude ser
lavado, purificado, remido dos meus pecados e tornado filho de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nessa hora, conscientemente, depois de receber a tua palavra, eu coloco a minha vida no altar do Senhor. A minha casa é casa do Senhor. Eu coloco diante do Senhor a minha casa para ser como a casa de Simão, para ser como a casa de Lázaro, e receber ali um grupo pequeno, onde a palavra do Senhor estará sendo transmitida. Pessoas estarão ali se reunindo comigo e recebendo a verdade eterna do Senhor, para que possam, como eu, virem ao conhecimento da graça salvadora somente possível em Ti, Jesus. Eu consagro ao Senhor a minha casa e rogo ao Senhor, manda ali, Senhor, um grupo pequeno se reunir ali, capacita o Teu servo, o pastor Cláudio, dá a ele sabedoria, direção do Teu Espírito, e move, Senhor, o coração de muitos outros, para que sejam capacitados como líderes, para liderarem esses grupos pequenos, e o grupo pequeno que se reunirá em minha casa, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a minha vida e o meu lar assim. Você que tem um cônjuge, ou pai, ou parente, que você precisa do consentimento dele, ora comigo, diga: Senhor, em nome de Jesus, move o coração, teu marido, tua esposa, teu pai, diga quem é, para que assim também seja constrangido a receber esse grupo pequeno em nossa casa, para que nossa casa seja como a casa de Lázaro, seja como a casa de Simão, e a partir de nós, vidas sejam abençoadas, e por tua bondade e graça, a começar desse meu ente querido, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, aleluia.